Olá, muito boa noite para todo mundo. Desconhecendo o frio e a serração madrugadeira, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV atravessou o rio bem na hora da alvorada e foi saudada no começo de mais uma jornada estradeira por um bando de maracanãs que estavam de plantão para anunciar amanhã e acabar de acordar o povo do sertão. E depois de entregar a boiada na Santa Luzia na hora das Ave Marias, a gente reúne agora a pionada para fazer a nossa reunião novidadeira, que começa com a recitação da prosa brideira do dia. No mercado internacional do leite e dos seus principais derivados, o carretão agora está indo num trecho de planura no estradão, numa toada relativamente sossegada, quase sem trancos nem solavancos. Esta é a conclusão a ser tirada dos resultados do segundo leilão de agosto na GDT, a Global Dairy Trade, aquela plataforma internética de negociação que tem forte influência e serve de referência para o setor leiteiro do mundo inteiro. Para a sabedência dos companheiros e companheiras produtores brasileiros, no evento acontecido nesta terça-feira, dia 19, o preço médio dos produtos apresentados para venda ficou em 4.291 dólares por tonelada, o que representou uma queda bem ligeira de 0,3%, isso em relação ao pregão anterior, que tinha sido acontecido 2 semanas antes. Já o volume negociado agora somou 36.500 toneladas, com um tombo um pouco maior, de 1,3%, fazendo sempre a mesma comparação, o que está dentro do que é considerado normal e esperado para esta época do ano. Fazendo então o destrinchamento do relatório divulgado pela cooperativa Fonterra, da Nova Zelândia, que é a organizadora desses leilões, repare, amiga produtora, que o leite em pó integral, que é o derivado comercializado em maior quantidade na GDT e, por conta disso, pesa mais na média geral, fechou o dia valendo 4.036 dólares por tonelada, com uma alta de 0,3%. Já a maior queda foi da mussarela, que desceu para 4.447 dólares, ou 2,7% a menos do que no começo do mês presente. Conforme a opinião dos especialistas lá da cooperativa neozelandesa, a previsão para os próximos leilões é de estabilidade, tanto para a oferta quanto para as cotações. Por outro lado, o que tem chamado a atenção do povo do mercado é a demanda por parte da Argélia, que é um dos principais compradores mundiais de produtos de laticínio. O caso é que este país norte-africano agora está campeando mercadoria aqui na América do Sul, justamente na Argentina e no Uruguai, que são os fornecedores de praticamente tudo o que o Brasil importa de leite e derivados, né? E como eles pagam mais do que a gente, o que deve acontecer é que, daqui para frente, os nossos vizinhos passem a dar preferência para este novo cliente. E aí vai ficar mais difícil para a indústria laticinista e para os distribuidores atacadistas brasileiros continuar inundando o nosso terreiro com produto estrangeiro, né? O sertão está tão seco que Cobra Verde não se arrisca a atravessar a invernada por medo de virar a refeição de gavião. Mas assim mesmo o fazendeiro não pode deixar a área descuidada, que é para facilitar a recuperação das invernadas quando mudar a estação. E para ajudar nesta função, a gente anuncia a apresentação da nossa sessão sobre pastagem com a doutora Janaína Martuccello, zootecnista e colunista convidada aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto escolhido para ser tratado no programa de hoje é a hora certa de tirar o gado do pasto para não prejudicar a rebrota do capim. Para uma pecuária a pasto rentável e competitiva, o manejo de pastagens deve ser visto sempre como prioridade. Então, numa escala de prioridades, manejar pasto vem antes de trocar a genética do gado ou de fazer adubação. Mas, efetivamente, o que é o manejo de pastagens? Manejo de pastagens nada mais é do que a gente controlar um processo antagônico, que é você oferecer folha para os animais e deixar folha para que a planta possa fazer a sua fotossíntese. Então, o ponto de partida para o acúmulo de forragem dentro de uma fazenda é a fotossíntese. Então, tudo que a gente puder fazer para facilitar a planta no que diz respeito a ter uma taxa fotossintética melhor, nós vamos ter muitas vantagens. É por isso que a gente não deve nunca deixar os nossos pastos rapados. Nós já sabemos que tem uma série de estudos que apontam para a gente a altura de entrada em uma série de plantas forrageiras.
Um exemplo, o capim-mombaça é para ser manejado com uma altura de entrada entre 80 e 90 centímetros. A mesma coisa para o capim-miágue ou para o paredão. O capim-marandu é para ser manejado com uma altura de entrada variando entre 25 e 30 centímetros. Mas tão importante quanto a altura de entrada é a altura de saída. Quando nós conseguimos ajustar a altura do pasto, tanto na entrada como na saída, nós já vamos estar caminhando a passos largos para um manejo bem feito dentro da fazenda. Então a nossa preocupação não deve ser somente com a altura de entrada do gado dentro do pasto, mas também com a altura de resíduo. Todas as vezes que o gado sai do nosso pasto, nós não devemos deixar atrás um cenário de guerra com o pasto rapado. Ao contrário, é importante que tenha uma área foliar residual para que a planta continue fazendo a fotossíntese e com isso tenha uma rebrota mais rápida. Quanto mais rápido essa planta rebrotar, melhor vai ser para o seu sistema. Porque a garantia da perenidade do nosso pasto está na capacidade das nossas plantas em rebrotar. Aqui nós temos um híbrido de braquiária que foi semeado em linha e que se respeitou, nesse caso, a altura de resíduo. Então observem que, embora a gente vá ter os espaços vazios entre as linhas, tem pouca planta invasora. A planta consegue rebrotar bem a partir dessa altura de resíduo. Agora, por exemplo, a gente está vendo que tem bastante folha verde surgindo aqui nessa planta a partir de uma altura de resíduo que nós deixamos. Então é muito importante que tenha essa altura de resíduo, que para partir dessas folhas que já foram consumidas pelo animal, a planta consiga continuar fazendo a sua fotossíntese e com isso voltar à altura de entrada, trazendo novas folhas. Então, para que a gente consiga ter pastos bem manejados, nós precisamos sempre respeitar a altura de entrada para favorecer a ingestão desse material para os animais. Porque quando a gente respeita a altura de entrada, nós vamos estar dando material com melhor qualidade para os nossos animais. O pasto passado é muito ruim. E em contrapartida, nós também precisamos nos preocupar com a altura de saída. Ou seja, o resíduo precisa ser respeitado. Rapar pasto é ruim para o gado, porque vai consumir um material com muito talo. É ruim para o solo, porque fica muito descoberto. E é ruim também para o meio ambiente. Então devemos respeitar não só a altura de entrada, mas também a altura de saída. Conforme o companheiro boiadeiro e a amiga pecuarista Destarte já têm sabedência, esta nossa falação noticiarista é dividida em 3 partes. E estando vencida a primeira, a gente faz agora uma parada ligeira, mas nem vai dar tempo de baixar a poeira, porque é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Com o tempo voltando a cumprir o seu roteiro costumeiro de querer ser mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros e de apostar a corrida até com o avião que passa por riba do sertão, o agosto já está entrado e andado na sua metade derradeira e, para satisfação e gosto dos companheiros e companheiras fazendeiros, a nossa praça boiadeira continua enqueixada com firmeza e decisão na subida da ribanceira. Pois então, para adquirir maior entendimento a respeito do rumo que o carretão está pegando no eito, é com grande satisfação que a gente está recebendo mais uma vez aqui no nosso arranchamento eletrônico a visita internética da zootecnista Juliana Pila, analista da Scott Consultoria, que, como sempre, vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Juliana. Muito obrigado pela sua costumeira disposição, pela sua boa vontade para atender a gente. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Pode calçar chinela, sentar do lado da janela e ficar à vontade que a casa é sua. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer participar mais uma vez aqui com vocês. Prazer é nosso, Ju. Ô, Juliana, cadê o boi gordo que estava aqui, hein? Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, é? É isso aí, Sidney. As ofertas de animais terminados que a gente tem percebido agora em agosto, né? Elas diminuíram nessa primeira quinzena aí, quando a gente faz um comparativo com o mês passado, por exemplo.
Lá em julho, a gente tinha uma oferta um pouco mais confortável aí de bovinos, né? A gente fala que é aquele boi de safra de capim, que ele estava aí, em função das chuvas tardias que a gente teve essa temporada, essa desova, né, ela foi jogada um pouquinho para frente e aconteceu ali em julho que a gente viu um incremento das ofertas. Lá, naquele período, a gente tinha as escalas de abate ali em torno de 10 dias, quando a gente faz uma análise, né? E agora, em agosto, o que a gente está observando é essa janela, né? Então, a gente não tem mais os animais de pasto saindo com tanta intensidade e os animais de confinamento, eles ainda estão chegando aos poucos aí para essa linha de abate. Então, a gente tem esse gap aí. Então, o que a gente tem visto agora, as escalas, elas estão ficando mais encurtadas. Quando a gente faz um comparativo, aí elas estão em torno de 5 a 7 dias. Então, a gente realmente está vendo aí agora uma oferta um pouco menor de animais terminados. Ô Ju, aproveitando o assunto aí do confinamento, né? Vocês aí na Scott já tem uma boa ideia a respeito do tamanho da boiada que deve ser terminada aí na atual temporada do coxo? Bom, Sidney, na nossa visão, né, esse ano, nessa temporada, o número de animais confinados deve crescer em relação ao ano passado. Inclusive, né, aproveitando aí o tema confinamento, né, aqui na Scott Consultoria a gente tem uma expedição que é o Confina Brasil, que já está rodando aí o Brasil todo, visitando confinamentos e acompanhando aí as principais tendências desse setor. E quando a gente está fazendo essas visitas, né, o que a gente está observando é que esses confinamentos eles estão bastante cheios e a expectativa é de crescimento aí, tanto para agora, para essa próxima rodada de confinamento, como também para o ano que vem, né? O que a gente tem visto aí nesse momento, né, é que em função dos custos, principalmente os relacionados com alimentação menores e a expectativa aí de uma arroba do boi gordo um pouco mais firme aí nos próximos meses, tem animado os pecuaristas. Então, na nossa visão, a gente vai ter um número de animais confinados esse ano maior em relação ao ano passado. E já aproveito, né, deixo o convite aí para todo mundo que está assistindo a gente para acompanhar as redes sociais do Confina Brasil e ficar por dentro de tudo que a gente está mostrando. Essa semana a gente está fazendo visitas lá no Paraná, inclusive nessa sexta-feira nós teremos um evento lá em Cascavel para quem quiser acompanhar. Muito bom. Ô, Juliana, o mês de agosto, então, né, já está entrado e andado na sua metade derradeira, mas a nossa Praça Boiadeira continua embicada aí na subida da ribanceira, né? Qual é a explicação para essa situação, então? Bom, Sidney, é justamente isso que a gente vem comentando, né? Em relação à oferta, a gente viu uma oferta reduzindo, né? Uma oferta mais cadenciada nesse período e também o escoamento, ele vem apresentando bons resultados. Na primeira quinzena, a gente tinha ali o recebimento dos salários da população, a gente teve o Dia dos Pais, que também colaborou para essas saídas de mercadorias, né? Tem o tradicional churrasco ali naquele período, o retorno das aulas também colabora aí para essas saídas de mercadorias, o que contribuiu para essa firmeza de mercado. E isso deve, né, continuar aí, pelo menos no curto prazo, também em decorrência de uma exportação que vem vindo bastante forte. Então, o que tem explicado esse momento é justamente essa redução na oferta junto ao incremento da demanda, tanto interna como também externa. Então, Joela, é isso que eu ia te perguntar agora, né? Esticando a vista lá para fora, o que é isso que está acontecendo com as exportações brasileiras de carne agora em agosto, hein, Juliana? Bom, a gente tinha, né, bastante expectativa com relação à exportação agora de carne bovina em agosto, né, em decorrência aí das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Essas tarifas, elas estão valendo a partir de agosto, ou seja, agora, né, exportar carne para os Estados Unidos não está sendo tão vantajoso. Então, em função disso, essa carne tem sido redirecionada aí para outros países. E aí existia muita expectativa se essa exportação ia seguir em bom ritmo. E, né, na parcial dos números agora em agosto, ou seja, na parcial até a terceira semana de agosto, a exportação segue em bom ritmo, né? Se a gente comparar o volume médio diário exportado agora em agosto em relação ao volume médio diário exportado em agosto do ano passado, a gente tem um volume quase 25% maior do que o ano passado. E se a gente fizer uma previsão, né, aí, continuar com essa exportação nesse ritmo até o final do mês, é possível que a gente supere a exportação de julho. E lembrando, né, que a exportação de julho ela foi recorde aí de toda a nossa série histórica.
Então, as exportações, apesar de toda essa expectativa que a gente tinha, seguem ainda em bom ritmo e vem colaborando aí para essa firmeza do mercado. Muito interessante isso. Agora, Juliana, bem rápido para a gente arrematar a prosa, né? Juntando tudo isso e misturando bem, qual é a previsão para o comportamento do preço do boi gordo aqui no Brasil, no curto e no médio prazo? Bom, Sidney, na nossa visão, nós acreditamos que esse movimento de firmeza que a gente vem assistindo no mercado, ela deve perdurar aí para curto e médio prazo. É claro, né, que pensando até o final de 2025, a gente deve ter oscilações aí ao longo dos meses, né, mas os fundamentos de mercado nos levam a crer num cenário mais favorável para o pecuarista agora no segundo semestre, né, nesses próximos meses, em relação à primeira metade do ano. Como a gente vem comentando sempre aqui, a gente espera um incremento da demanda pensando na demanda interna. A gente tem no final do ano as contratações temporárias, tem o recebimento de 13º salário e isso tudo deve colaborar pela saída de mercadorias, né? Falando aí da carne bovina. No cenário internacional, as exportações, elas tendem a crescer aí nos próximos meses. Quando a gente faz um comparativo com o segundo semestre em relação à primeira metade do ano, a gente vê esse incremento na demanda externa e também pensando na participação de fêmeas. Também quando a gente analisa o histórico, a participação de fêmeas no segundo semestre é menor do que na primeira metade do ano. Então, os fundamentos de mercado nos levam a crer num cenário mais favorável aí para a precificação da arroba do boi gordo nos próximos meses. Muito bom. Juliana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Abração para você. Dá um abraço para toda a turma da Scott aí. Até a próxima. Eu é que agradeço, Sidney. Um abraço a todos e até a próxima. A gente faz agora um rápido intervalo e volta logo em seguida. Aguarde. A boniteza do gado é a paixão do boiadeiro, mas sendo precisão de todo mundo pôr na mesa o pão de cada dia, a gente segue agora para a freguesia para saber como é que está a situação da arroba e de quanto foi a valorização da sua cotação. Conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também, apesar do avançamento do tempo, com o agosto estando já arredorando seu trecho derradeiro, se a gente considerar que agora está faltando vencer só um terço do calendário para arrematar o mês, né? O que tem para ser contado é que, em vez de ir para o lado contrário, a nossa praça boiadeira continua embicada na subida da ribanceira. A explicação para esta situação é a conjuminação entre um aumento consistente e persistente no consumo aqui no nosso próprio terreiro e um forte crescimento da demanda por parte do comprador estrangeiro. A respeito do procedimento do consumidor brasileiro, é verdade verdadeira mesmo que o dinheiro do trabalhador já está criando asas e agora não demora mais nada para ir embora, né? Mas assim mesmo, o açougueiro ainda não está podendo reclamar do movimento no balcão do seu estabelecimento. Mas o que está deixando o povo do mercado absolutamente abismado é o comportamento do setor exportador, que não está nem tomando conhecimento da grave agressão tarifária dos Estados Unidos contra a pecuária brasileira e continua apresentando um forte crescimento. O caso que está sendo passado é que o abastecimento no mercado internacional está muito complicado e, por conta disso, o que não está faltando é comprador interessado na nossa mercadoria que iria lá para o gigante nortista, mas agora não vai mais. Tanto que o valor médio da carne exportada na semana passada chegou a 5.734 dólares por tonelada, o que vem a ser o maior preço do ano. E o que também está sendo muito impressionante é a rapidez com que os frigoríficos brasileiros resolveram essa trapeira, sem deixar o produto parado na geladeira, né? Por conta dessa pronta reação, os especialistas do mercado agora já estão confirmando a previsão de que, como acontece normalmente todo ano, tanto o volume despachado lá para fora quanto o dinheiro apurado devem aumentar agora no segundo semestre. Pois então, fechando o compasso, passando o traço e arredondando a conta, fique já a amiga pecuarista saberizada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que em todas estas praças a arroba subiu. Começando então a recitação da relação, a gente registra que, desta vez, a lista das arribadas foi encabeçada pelo sudeste da Rondônia, onde a alta foi geral,
com o boi sendo reajustado para R$ 272 e a vaca para R$ 250. Isso para pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural, né? No sul do Tocantins, quem quiser comprar fêmea, agora vai ter de pagar no mínimo R$ 265. Em Marabá, no Pará, ninguém mais aceita entregar macho abaixo de R$ 288. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a vaca está valendo agora R$ 272. No oeste da Bahia, o dono do frigorífico mandou avisar que está aceitando pagar pelo boi até R$ 288, mas não está sendo fácil de achar quem queira negociar. Em Goiânia, capital do Goiás, o vento bom que bateu na praça levantou o preço da fêmea para R$ 277. No sul goiano, se o macho não estiver em pelo menos R$ 292, o fazendeiro nem começa a conversar. E no Triângulo Mineiro, a vaca encareceu para R$ 270. Eu quero ficar no meio dos arvoredos, respirando fundo, perdendo meus medos, escutando o coração do mundo, sem chapéu para não esconder a vista do céu, e esperar na roda da cabriúva até passar a chuva, para depois me infartar de comer goiaba, manga, gabiroba e jabuticaba, sozinho, só eu de gente junto com os passarinhos. E depois matar a sede no corguinho, esticar uma rede na sombra do pé de ingá e me espraiar até adormecer sem ter preocupação com a hora de acordar. Esta e muitas outras trovinhas inspiradas nas velhas toadas que cantavam a beleza que sobeja na nossa vida sertaneja estão publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição de quem também tem a mesma paixão pela nossa cultura roceira. O companheiro e a companheira que quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar para mim mesmo no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E sendo a lida do peão estradeiro a de levar a boiada e a vida sempre em frente, a gente anuncia aqui a despedida do povo desta freguesia e pega de novo a estrada, deixando já a nossa volta marcada para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, um abraço especial para nossa companheira telespectadora Ofélia Narciso, que é minha conterrânea de Assis, do estado de São Paulo, e hoje mora em Cornélio Procópio, no Paraná. E até lá, então.